Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Jesus. Vamos abrir a Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 8. E o tema da mensagem é: se tirará a venda dos olhos. O véu que muitas vezes impede as pessoas enxergarem o que deveriam enxergar. Todos acharam? Então vou ler o texto sagrado. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia, olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e dela derribareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar, porque Deus tem coisas tremendas para falar conosco nessa manhã. Oremos ao nosso Deus agora. O homem que ouvi a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu A palavra de Deus, a palavra de Deus, mas não viveu, sobrarei a construir, e sua vida destruir. E sua vida destruir. É verdade, meu Deus. Quando o homem ouve a tua palavra e não vive a tua palavra,
e não a coloca em prática no dia a dia da vida, ele está construindo a sua vida sobre areia. E quando vierem as calamidades, quando vierem as grandes lutas da vida, as aflições que esse mundo nos impõe, ele não resiste. Ele entra em desespero. Ele destrói a própria vida. Acaba-se o casamento, entra em depressão, se torna uma pessoa sem esperança do amanhã. E às vezes começa até a colocar culpa em Deus, quando a verdade, a culpa é dele mesmo. E quantas vezes, Senhor, nós temos visto o teu povo fazer isso. A insensatez de construir a casa sobre a areia, a insensatez de não temer os vendavais da vida, a insensatez de não se precaver para o amanhã. E aí tem uma hora que a vida se destrói. O sofrimento se abate sobre aquela pessoa porque ela não estava bem construída. Ah, Senhor, nós queremos construir nossa casa sobre rocha. E só se constrói casa sobre rocha obedecendo a palavra, praticando a palavra. E isso começa nas coisas mais pequeninas, naquela que às vezes a gente acha tão insignificante. Mas o Senhor disse: quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é infiel no pouco será infiel muito mais no muito. Então a fidelidade a Deus, a obediência a Deus começa nas coisas pequenas. E aí a gente vai se habituando a obedecer. E quando vem aquelas exigências maiores, a gente obedece sem nenhum problema. E que nessa manhã, meu Pai, nós possamos ouvir a Tua voz, nós possamos aprender de Ti, alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Senhor Deus, fala ao Teu povo agora, fala à Tua santa igreja, aqueles que o Senhor predestinou em amor para o Senhor mesmo, aqueles que têm o privilégio de ter os seus nomes arrolados nos céus desde a eternidade passada, quando o Senhor ainda nem havia criado esse mundo, mas eles já existiam com o Senhor em espírito, no concílio eterno. Fala, Senhor, através de mim. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Dá-me a inspiração, a capacidade para que eu possa explanar a Tua palavra, mas explanar a Tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja explanada. Que não seja eu a falar pela minha carne, mas que seja o Senhor a falar através de mim. E que tudo que for falado seja para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome e para edificar a Tua santa igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, isso que nós acabamos de ler aqui foi uma profecia feita pelo profeta Isaías acerca de Israel. E eu fico tão maravilhado com essas coisas, porque são mensagens como esta aqui de Isaías que provam, irmão,
que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Porque você vê, aquilo que Deus falou acerca de Israel há 2.700 anos atrás, olha, é uma descrição absolutamente perfeita, absolutamente exata da situação que o mundo lá fora e a igreja se encontram hoje. Ele falou isso há 2.700 anos atrás. E você olha que isso é uma descrição perfeita do mundo de hoje. Você sabe que a mensagem da Bíblia Sagrada é que todos os problemas que sobrevieram aos filhos de Deus, sobrevieram devido a algo que aconteceu logo no início, quando Deus colocou os seus primeiros 2 filhos nessa terra. Todos nós sabemos disso. A Bíblia diz que o homem caiu da sua comunhão com Deus, o homem pecou contra Deus, o homem desobedeceu a palavra, o homem não levou a sério aquilo que Deus estava dizendo, o homem deu ouvido à serpente mentirosa. Em consequência disso, quando qualquer filho de Deus nasce nesse mundo, ele já nasce numa situação de pecado. O homem, Paulo disse, está morto em delitos e pecado. Ele nasce e ele começa a viver a sua vida em inimizade contra Deus. Ele sofre, ele padece, ele geme. A vida é um gemido só, não é? A vida é um padecimento terrível. Olha, e somente Deus pode salvar o homem de uma situação caótica como esta. Veja que eu disse, somente Deus pode salvar os seus filhos de uma situação caótica como esta. Eu não disse que somente Deus pode tirá-lo desse mundo caótico. Não, porque Deus não vai nos tirar do mundo agora, nós temos que viver aqui nesse mundo. E o mundo, a cada dia que passa, a cada ano que passa, a cada século que passa, ele vai se tornando cada dia pior. Cada dia pior. Você lembra? Quando Jesus fez a sua oração sacerdotal, está lá no livro de João, capítulo 17, versículo 15. Olha o que Jesus diz. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eu não peço ao Senhor que tire do mundo, não peço que o Senhor, não, mas que o Senhor guarde do mal. Enquanto eles viverem, enquanto a existência deles estiverem dentro do que foi proposto pelo Senhor, estiverem dentro dos teus desígnios, que o Senhor os guarde do mal. Guarde-os do mal. Pois bem, aqui está o povo de Israel, que como nação era o povo escolhido por Deus como nação, não como todo mundo, porque Paulo disse, nem todo de Israel são de fato israelita, né? Os filhos de Deus eram aqueles que eram da descendência espiritual de Abraão. Então esse povo aqui, que como nação foi escolhido por Deus, era o povo que conhecia as Escrituras, que conhecia Deus, e esse Israel da Bíblia é uma tipificação da igreja. Nós hoje somos o quê? O Israel de Deus. Hoje nós somos Israel. O Israel, a igreja, formada por quem? Por judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus para a salvação. Só que aqui nesse texto, nós vemos Israel numa desobediência terrível a Deus, desprezando a vida espiritual, vivendo uma religiosidade frívola, uma espiritualidade estéril, como a igreja tem vivido hoje também na sua maioria. A igreja hoje, na sua maioria, tem vivido uma religiosidade frívola, uma espiritualidade estéril, completamente estéril. Vamos voltar lá, Isaías, volte lá, para você acompanhar o texto. Isaías capítulo 22, né? Vamos ler o versículo 8. Capítulo 22, versículo 8. O profeta disse assim: tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque,
Olha, no texto hebraico, essa expressão aqui significa: tira-se a cobertura que estava sobre os olhos do povo de Judá. Havia um véu, havia uma cobertura que não permitia que o povo de Israel visse a situação que eles estavam vivendo. Não permitia que eles enxergassem algumas coisas que eles deveriam enxergar. Só que agora aqui o profeta diz que foi tirado esse véu e de repente eles começaram a ver a situação deplorável que estavam vivendo. Agora eles começaram a ver que a coisa estava ruim, que a coisa não estava boa. Aí você pergunta: como é que essa cobertura dos olhos foi tirada? Como é que de repente tirou? Tinha um véu. Eles não conseguiam ver a própria situação deplorável que vivia. E de repente esse véu foi tirado. Como é que foi? Bom, o contexto da história responde à pergunta. Quando você analisa a história, quando você lê os demais capítulos aqui desse livro, aí você entende como é que foi tirado. O exército da Assíria, que era um exército poderosíssimo, tinha entrado em Israel, na terra dos filhos de Israel, já tinha se apossado de grande parte do território de Israel, e esse exército poderoso, devastador, cruel, sanguinário, estava agora avançando em direção à cidade de Jerusalém. Foi esse fato, foi esse episódio que acabou despertando os israelitas. Foi esse fato que acabou fazendo com que saísse a venda que estavam sobre os olhos de cada um deles. E isso forçou a que eles examinassem a situação que eles estavam vivendo e caísse na real. Aquilo que nós dizemos hoje, caiu a ficha. Tem uma hora que tem que cair a ficha. Tem uma hora que o cara tem que acordar, tem que ver. Então foi esse fato. Antes desse exército da Síria se lançar contra eles, eles não estavam nem aí para nada. Deus tinha enviado vários profetas para exortá-los, para dizer que eles não estavam servindo a Deus como Deus queria que eles servissem, que eles estavam vivendo uma vida errada, que eles estavam vivendo uma vida imoral e uma vida espiritual completamente distorcida. Eles não deram a mínima, meu irmão. Não estavam nem aí para o que os profetas de Deus falavam. Quando o profeta chegava e exortava, ele dizia: deixa de bobagem, não nos aborreça com essa coisa de que vai vir disciplina de Deus, que nós estamos errados, está tudo certo, está tudo correndo bem, está tudo bem conosco. Olha como nós estamos vivendo, não está faltando nada, estamos indo cada dia melhor. Quer dizer que eles tinham um véu sobre os olhos, uma venda sobre os olhos. Esse era o problema. Só que, com o avanço dos assírios, o véu foi retirado. E aí, eles são obrigados a saber que alguma coisa estava errada. Aquilo que eles não quiseram saber através dos profetas, Deus disse: pois agora eu vou permitir que o exército da Síria avance sobre eles, mate muita gente, leve muita gente cativo, e agora eles vão acordar. Eu pergunto, será que isso aqui, meu irmão, não é uma descrição perfeita do que acontece hoje no mundo lá fora e também na igreja? Todo mundo acha que está tudo bem. Você vê, no Brasil, por exemplo, né? Nós temos democracia, nós temos educação. Nunca o nível de educação se tornou tão alto como nos últimos tempos na nossa nação. No mundo tem uma evolução tecnológica espetacular, maravilhosa. Sabe, as pessoas dizem: está indo tudo bem, está indo tudo bem. Olha, o governo Lula conseguiu não sei quantos milhões de empregos, aleluia, graças. Olha, o povo agora está comendo, e é verdade isso. O pobre agora melhorou,
Não sei quantas milhões de pessoas foram tiradas da miséria, da linha da miséria, para uma classe média. Realmente tudo isso aconteceu. E tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Só que as pessoas ficam achando que isso é o suficiente. Acho que é o suficiente. Na igreja é exatamente a mesma coisa. Nunca se viu um crescimento numérico tão extraordinário como nós temos visto nos dias de hoje. Se abre templos de 10 em 10 minutos, eu acho. Eu acho que a cada 10 minutos se abre um templo novo nesse país. Tem templos maravilhosos, templos luxuosos. Tem pastores aí, pastores entre aspas, cheios de unção. Shows gospels à torta e à direita, não se fala noutra coisa, e é muita alegria, e muito cântico, muito louvor, e o showzão, e o diante do trono, e o show do Lázaro, e não sei quem mais lá, e o trazendo a arca, e o trazendo não sei o quê. E nesse contexto, se alguém tiver a ousadia de dizer que a coisa está errada, que eles não conhecem Deus, que eles não têm conhecimento da palavra, que eles estão vivendo uma vida contrária a Deus, essa pessoa é logo taxada de herege, é taxada de endemoniada, é taxada de falso profeta. Olha, e eles rechaçam a pessoa de uma maneira violenta. Não é assim que acontece hoje? Ou não é? Se atreva a dizer que a coisa está errada. Você está ficando doido? Você não está vendo o crescimento? Você não está vendo as multidões? Que eles dizem, estão aceitando Jesus. Há um crescimento numérico, mas não há nenhum crescimento espiritual. Então é uma religiosidade frívola. É uma espiritualidade estéril. Então, voltando aqui, ó, a cobertura dos olhos dos israelitas foi tirada. Tirou-se o véu, tirou-se a venda que impediam deles verem a realidade. E o que é que eles viram? O versículo 9. Olha o que o versículo 9 diz. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Eles viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas. Com a aproximação do inimigo, com o exército da Síria se aproximando deles, eles foram forçados a examinar os muros, que era a primeira proteção que tinha sobre a cidade. Naquela época, quando ia se construir uma cidade, a primeira coisa que se construía eram as muralhas. Se calculava o tamanho, faziam muralhas gigantescas e dentro se construía a cidade. Então as muralhas serviam para a proteção da cidade. Era a defesa que cercava a cidade de Davi. Então olha só, pela primeira vez, em muitos anos, eles foram observar que havia brechas, havia muitos buracos nas muralhas. Até então, ninguém enxergava isso. Ninguém estava preocupado com isso. Ninguém estava preocupado com segurança. Ninguém estava preocupado que de repente um inimigo podia vir. Agora a pergunta é: quem é que causou essas brechas aqui? Não foi o exército assírio. Não foi o exército inimigo que abriu buracos na muralha para entrar na cidade. Não foi. Eles não tinham nem chegado ainda à cidade de Jerusalém. Não estavam se dirigindo para lá. Se não foi o exército assírio, por que haviam brechas nas muralhas? Sabe por que havia? Por causa do relaxamento espiritual, por causa da indolência do povo. Eles estavam vivendo a vida ao seu modo, eles estavam vivendo a vida numa boa, eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Não se preocupavam, eram indolentes, eram relaxados. Não examinavam os muros, não examinavam as escrituras para ver se a maneira que eles estavam cultuando a Deus estava de acordo com a palavra.
se a maneira deles viverem estava de acordo com aquilo que Deus determinava. Isso eles não faziam mais nunca. De vez em quando, aparecia lá um profeta, um pedreiro, né? Um mestre de obras, e dizia: olha, vocês precisam consertar os muros. Vocês precisam consertar as muralhas. A coisa não está boa. Olha, eu tive fazendo uma vistoria. Tem muitas rachaduras. As muralhas estão se rachando. A coisa não está boa. Aí ele diz: ah, isso é um falso pastor. Isso é um falso profeta. Está querendo colocar medo na gente. Não precisa consertar nada. Não precisa consertar nada, está tudo certo, está tudo bem. Deus é maravilhoso, Deus é conosco. Os anos foram se passando. E o resultado, sabe qual foi? A argamassa se soltou. Os tijolos e as pedras começaram a cair. E foram surgindo buracos enormes na muralha. E eles não se davam conta disso aqui, meu irmão. Igreja de Jesus Cristo. Será que essa história não descreve de uma maneira perfeita a situação que o mundo e que a igreja está vivendo hoje? Escreve. Porque lá fora no mundo, as pessoas se negam a ouvir qualquer coisa em relação a Deus. Na igreja também se negam a ouvir a palavra de Deus. E quando alguém chama a atenção para isso, olha, esse alguém é logo descartado. Esse alguém é logo considerado persona não grata. Diz que é anticristo, diz que é falso pastor, diz que é falso profeta. E por isso o mundo está da maneira que está. É por isso que a igreja, que outrora era uma igreja séria, era uma igreja temente a Deus, era uma igreja santa, acabou se transformando nesse monstro que está aí fora, de correntes, de sal ungido, de óleo, de dizer que o homem manda em Deus, que Deus tem que respeitar o homem. A igreja se transformou nisso, querido. Outrora a igreja não era assim. A igreja cria na soberania de Deus. A igreja acreditava na sã doutrina, que Deus está no controle de todas as coisas, que é um povo nesse mundo que Ele predestinou para a salvação, que Jesus morreu em favor desse povo. Hoje não se acredita mais nisso. Hoje, quando se fala disso, parece que você está falando de uma heresia destruidora. Então, essas brechas dos muros da cidade de Jerusalém, isso não foi uma coisa que aconteceu de repente. Não foi do dia para a noite. Isso foi um processo lento, um processo gradual. Isso ocorreu de uma maneira quase imperceptível. Sabe? Foi lento. Não foi do dia para a noite. Começou uma rachadurazinha pequena. Aí o cara ia lá, olhava, olha, eu estou vendo umas minúsculas rachaduras na muralha. Que nada. Besteira. Isso aí é de pedra. Isso aí está muito seguro. O tempo passando, aquela rachadura minúscula foi aumentando. Olha, está aumentando. Não, isso aí é... Como é que chama? Como é que chama na engenharia? Retração da, né? Isso aí é para ter a folga das pedras. Isso aqui é obra de engenharia. E foi. Os anos passando, a argamassa foi caindo, os tijolos foram se soltando, as pedras, e daqui a pouco começou a cair, começou a aparecer fendas enormes. Brecha gigantesca. Irmãos, é sempre assim que acontece. O homem nunca erra e se despedaça de uma hora para outra. Ele nunca erra e se estrepa do dia para a noite. Não. É sempre um processo sutil, é sempre um processo muito lento. Ele começa apenas a negligenciar uma coisinha aqui, negligenciar uma coisinha ali. Mas ele diz, não, está tudo bem,
está acontecendo nada, estou bem com Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está apenas deixando de fazer suas orações, já não ora mais de manhã quando acorda, já não ora na hora das refeições, agradecendo a Deus, já não ora na hora de dormir, já não agradece a Deus pelo dia. Quando enfrenta problemas, ele já não ora, ele acha que tem capacidade de enfrentar o problema e resolver. E se alguém diz, rapaz, você não está mais orando, o que é que tem? Qual o problema? Isso não tem problema nenhum. Deus sabe que eu creio nele. Deus sabe que a minha fé está firme. Aí começa a brincar com faltar os cultos. Não, uma faltazinha de vez em quando não faz mal. Não, uma quarta-feira, eu também tenho direito a descansar depois do trabalho. Toda quarta eu tenho que ir à igreja, aí falta uma quarta. Começa um domingo. Sabe aquela coisa? Não, uma faltazinha não faz mal. E aí o mal vai sutilmente entrando. E a pessoa nem se dá conta disso, irmão. Ela nem se apercebe. Ela começa a sofrer um processo de esfriamento espiritual. A rachadura começa fininha, parece que não tem problema nenhum. Mas ela não está se percebendo. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Graças a Deus, que ao longo da nossa vida, sempre tem algo que acontece que faz a gente enxergar que as coisas não estão bem. Graças a Deus. Deus permite isso. Viu? Se a gente tiver juízo, a gente tira proveito. Às vezes as coisas não estão indo bem e a gente não está enxergando. A gente acha que está indo bem. A gente acha que está tudo certo. A gente acha, não. Às vezes Deus fala através do pastor na pregação, o sujeito ouve e diz, não é bem assim. Também não é dessa maneira. Eu estou bem com Deus. Deus conhece o meu coração. Aí Deus permite que aconteça alguma coisa para que a gente abra os olhos, a ficha caia e a gente diga, caramba, olha, tem alguma coisa errada comigo. Que foi exatamente o que aconteceu com a cidade de Jerusalém. Quando eles receberam a notícia, olha, o exército da Síria já entrou em Israel, já dominou algumas cidades e vem em direção a Jerusalém. Eles, caramba, aquele exército poderoso. Às vezes é uma ameaça de uma doença, às vezes é uma crise financeira que começa a se abater sobre você, às vezes é a ameaça de uma destruição de um casamento, às vezes é uma depressão, e etc, 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 etc. Aí quando eles souberam da notícia, eles disseram, e agora? Ei, caramba! Olha quantos buracos tem na muralha. Eles vão entrar com a maior facilidade. Estamos perdidos. Foi aí que eles viram que havia brechas. Quer dizer que o inimigo estava pegando esse povo completamente desprevenido. Completamente desprevenidos. O que é que eles fizeram então? Vamos ver isso aqui. Vamos ler outra vez o versículo 8. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia, olharás para as armas da casa do bosque. O profeta disse, olha, vai acontecer algo terrível que vai abrir os olhos dele. Eles vão enxergar o problema. Eles vão enxergar que as coisas não andam bem. E eles vão, em primeiro lugar, correr para pegar as suas armas de guerra. Pega as armas, pega os carros, pega as carruagens, pega as lanças, pega as flechas, pega os escudos. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Ninguém se lembrou de Deus. Pega lá a arma, pega lá isso. Olha, corre e pede ajuda ao deputado. Não vamos fazer isso. Não, é dívida. Vamos vender um carro para pagar as dívidas.
Vamos pegar um empréstimo. Vamos pedir ajuda a fulano, vamos pedir ajuda a Beltrano. Foram pegar as armas. Versículo 9. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Logo em seguida, quando eles viram que as brechas eram muitas, quando eles viram que o perigo era iminente, que o problema era grave, o que eles fizeram? Armazenaram água no açude inferior para resistir ao cerco do exército da Síria. Porque quando um exército vinha naquela época, e era mais poderoso do que a cidade que ele estava atacando, ele fazia um cerco na cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Para acabar a comida, acabar a água. E aí as pessoas iam ficando numa situação de desespero. Eles correram, ó, vamos lá, prepara aí um reservatório gigante, vamos juntar muita água, para a gente resistir ao cerco do exército da Síria. Veja as atitudes que eles tiveram. Versículo 10. Também contareis as casas de Jerusalém, e dela derribareis, para fortalecer os muros. Quanto isso, tinha lá gente vistoriando as muralhas e disseram, olha, são muitas brechas, é muito buraco, nem um, nem dois, nem três, não. E nós não temos material para fazer isso. Não tem pedra, não tem tijolo, não tem cimento. Quer dizer, não se preveniram com nada. Então faz um levantamento aí de quantas casas tem em Jerusalém. Contaram. Quantas casas nós poderíamos demolir para poder usar o material e fechar as brechas das muralhas? Para usar a pedra das casas, os tijolos das casas e fechar essas brechas. Aí demoliram uma porção de casa para poder fechar as brechas da muralha. Está aqui, ó. Porque eles mesmos não tinham nada. Versículo 11. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Agora presta atenção. Fizeram um grande reservatório de água, um grande poço entre os dois muros, o primeiro muro e o segundo muro, tentando criar mais um obstáculo para que o exército da Síria tivesse maior dificuldade de adentrar a cidade. Está aqui. Agora veja quantas coisas esse povo fez. Eles tentaram de todas as formas, meu irmão, reparar as brechas, se protegerem do inimigo, se protegerem do mal. Eu pergunto, será que isso aqui não é uma descrição perfeita do que acontece nos dias de hoje? É. Nunca se viu o homem tão ocupado tentando proteger os muros, tentando proteger esse mundo das calamidades. Olha essas crianças aqui atrás, alguém pode dar providência? Oh, meu Deus do céu, são os meus netos. Os governos vão criando leis, se reúne o Congresso, se reúne o Parlamento não sei aonde, se reúne a ONU, se reúne a OEA, vão gastando bilhões e bilhões e bilhões de dólares em armamento. Nunca se gastou tanto em educação como nos dias de hoje. A cada dia, eles vão criando um mecanismo para aperfeiçoar a política econômica, para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E apesar disso tudo, irmãos, não conseguem reparar as brechas. Antigamente dizia assim, o problema que o mundo está ficando dessa maneira é porque falta educação. Até hoje os políticos falam isso, né? Prioridade número 1, educação. Tá bom, educação é bom, mas não é o suficiente. O problema do ser humano não é ter educação ou não ter educação.
Não é ter escola ou não ter escola. O problema do ser humano é o seu relacionamento errado com Deus. Nunca o mundo evoluiu tanto em termos de educação como nesse século, até esse século XXI. No Brasil, quase que você não encontra mais analfabeto. É impressionante. A facilidade com que as pessoas agora têm acesso ao estudo, ao primeiro grau, ao segundo grau, até à faculdade, é uma coisa impressionante. No entanto, cada dia o nosso país fica melhor. Amém? Amém, irmão? Amém, coisa nenhuma. Cada dia o nosso país fica pior. Quem que é aqui? Eu não vou perguntar isso a você, porque você vai dizer que tem, porque você tem Deus, você sabe que há anjos acampados ao teu redor. Mas quem é que em sã consciência pode dizer que nós vivemos num país seguro? Mesmo você que crê em Deus e tudo, você não toma toda a precaução do mundo com a tua família? Com os teus filhos? Vocês viram o que aconteceu essa semana? Lá no Rio de Janeiro? Quem que imaginaria que dentro de uma escola ia acontecer uma tragédia daquela? Você mandar o teu filho para o colégio, que sempre foi um lugar seguro, e é justamente lá que acontece a tragédia. Entenderam? Então a violência está por todo lugar. O caos está generalizado. E não é negócio de educação, não. Tem nada a ver com educação. Os maiores bandidos desse país são gente que tem curso superior. É gente que tem diploma. É gente que foi educado. O jornalista Pimenta Neves, aquele que matou a moça em São Paulo. Pimenta da Veiga, diretor dos maiores jornais do Brasil. Olha que homem preparado. Aí tinha um caso com a moça acabou, ele ficou insatisfeito, foi lá e pá, tirou nas costas da moça e matou. Quer dizer que não é problema da educação, não é problema financeiro. O cara que é diretor de um jornal daquele ganhava uma fábula de dinheiro. Então eles estão aí, tentando consertar as brechas e não resolve nada. O povo de Israel, meu irmão, fez a mesma coisa para tentar salvar o país, mas eles falharam completamente. Por que tudo que eles fizeram deu em nada? Por que tudo que eles fizeram falhou? Porque mesmo depois que o véu foi retirado dos olhos, eles ainda não estavam entendendo qual era o real motivo do problema deles. Ainda não estavam entendendo. Para eles era apenas um problema militar. Nunca perceberam que o real problema era moral e era também espiritual. Tanto que não cogitaram olhar para Deus, não cogitaram se voltar para a palavra, não cogitaram se arrepender da maneira errada que estavam vivendo. Achavam que era só uma questão de brecha nos muros. É só uma questão de a gente pegar em armas e enfrentar o inimigo. Jamais se deram conta que era um problema moral e espiritual. Veja aí as pessoas que por algum motivo já tiveram seus olhos abertos e perceberam que há brechas nos muros. Tem brecha, tem problemas, o inimigo está chegando, está avançando, ou já chegou. Como é que elas fazem? Elas acham que para resolver o problema, para vencer o inimigo, é só fazer uma corrente de 12 semanas, é só usar um sal grosso, é só pedir para o missionário colocar a mão na cabeça, mandar o demônio sair. É só fazer uma romaria ao túmulo do Padre Cícero. É só fazer uma promessa a São Francisco em Canidé. Eles acham que é só isso, está tudo certo, está tudo bem. Se fizer isso, está tudo resolvido.
Está tudo sob controle. Se participar de um círculo de oração, se ficar não sei quantas horas de joelho no chão, se mudar a roupa, a maneira de vestir, se a mulher deixar de cortar o cabelo, se o homem não usar mais uma bermuda, se não for mais a uma praia, aí resolve o problema, está tudo resolvido. Eles tentam tapar as brechas com essas coisas, irmão. Olha aqui o versículo 12, o que é que diz. O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Quer dizer, não há arrependimento, não há temor a Deus, não há desejo de se conhecer a verdade. Veja se a maioria do povo evangélico tem desejo de conhecer a verdade. Quer nem saber, não, o importante é que eu creia em Jesus. Irmão, mas é importante conhecer a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, o importante é que eu creio. O importante é que eu creio. Você não vê ninguém se arrependendo, você não vê ninguém nascendo de novo, você não vê o povo demonstrando um verdadeiro temor a Deus. Então, nessa época aqui, o povo de Israel, eles sempre davam ouvidos àquele falso profeta que dizia paz, paz, quando não havia paz nenhuma. Mas o profeta dizia: fica tranquilo, sabe? Não há necessidade de se apavorar, não se alarme, paz, 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 paz. É aquilo que se faz hoje: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Né? Não, mas olha, o mal está ali. Não, fica tranquilo, unge a cabeça com óleo, faz uma promessa, acende uma vela, liga para um programa de rádio e manda o pastor colocar o nome no livro da oração. Né? Quer dizer que, para eles, nessa época, era só um pequeno erro. E tudo se consertava, como hoje. Seja qual for o problema, é só um pequeno erro. Se você se deixar ser ungido por óleo, se você participar de uma romaria, se você participar de uma fogueira santa do inferno, ele diz: tudo vai ficar bem. Tudo vai se resolver, fica tranquilo, não se apavore. Quer dizer, Deus os chama ao arrependimento, e a Bíblia diz: no entanto, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, vamos comer uma picanha argentina, um filé mignon, vamos lá, vamos gozar a vida, porque amanhã a gente morre, temos que aproveitar enquanto estamos vivos, tem que aproveitar a vida. Já ouviu essa história? Já ouviu isso aí? Que negócio de conhecimento da palavra, o negócio é o show gospel, o negócio é o louvorzão, está aí a anarquia generalizada, meu irmão. Tanto dentro da igreja, como fora da igreja. Porque da igreja tem sido assim. Lá fora é a mesma coisa. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não, irmão. Não precisa esse negócio de estar todo culto na igreja, não. Olha que domingo de sol. Vamos aproveitar. Vai que a mãe que morre amanhã. A vida é curta, irmão. A vida é curta. Também temos direito de curtir a vida, vamos curtir a vida. É na igreja, é fora da igreja. Veja aí como o mundo está inquieto.
Estão aí, os graves conflitos internacionais. Qualquer momento pode surgir uma terceira guerra mundial. Qualquer momento. Às vezes as pessoas não atentam para isso. Essas crises que há com Gaddafi, Iraque, e não sei o quê, e a Rússia fica contra, e não sei quem também está contra, aí invade ali, invade acolá, aí uma hora dessa detona uma terceira guerra. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, ninguém imaginava que tão rapidamente ia haver uma segunda. Se alguém dissesse, vai haver uma segunda, tá brincando. E foi vapt-vupt. Está aí o mundo. Os acidentes atômicos, como aconteceu agora no Japão. Está aí a violência urbana. Você liga a televisão, é só tragédia. É morte toda hora e todo instante. Crimes bárbaros. Coisas deploráveis. Está aí o desamor tomando conta de todo mundo. A depravação da sociedade. Olha, a sociedade sabe que alguma coisa está errada. Está tudo aí. Na primeira página dos jornais. Nos noticiários de TV. Mas ao mesmo tempo que a primeira página de um jornal traz notícia de coisas sérias, ao mesmo tempo que um telejornal traz notícia de coisas sérias, junto estão lá notícias de coisas fúteis. O mesmo jornal que põe na primeira página tragédia no Rio de Janeiro, 13 crianças mortas, não sei quantas internadas prestes a morrer. Logo abaixo mostra a mulher melancia, umas mulheres devassas, umas mulheres de vida deplorável. O mesmo telejornal que traz a notícia séria, acaba de falar aquilo que choca o país, logo em seguida, aí anuncia o Big Brother, a Fazenda, a anarquia, a apologia ao adultério, ao homossexualismo. Agora virou moda essa coisa de defender o homossexualismo. Essa semana eu liguei a televisão, aí no intervalo do jogo eu corri os canais, aí parei na Rede TV, no Super Pop, aí tá lá, já vi a cara dos caras que eu já conhecia esses caras de outros programas. E todo programa convida esse sujeito, 2 gays, 2 boiola, 2 baitola, 2 bicha, de terno, paletó, dizendo somos pastores. Só que na nossa igreja não tem preconceito. Nós somos casados um com o outro. Somos marido e mulher. E o cara disse, nesse programa agora, que já abriu não sei quantas igrejas, meu irmão. Eu digo, caramba. Ele dizendo, olha, a obra está indo muito bem, a viadagem está feliz, entendeu? Tá uma maravilha, tá uma beleza, tá não sei o quê. Quer dizer que, mesmo o inimigo assolando tudo, mesmo havendo brecha nos muros, mesmo na iminência de uma tragédia, essa continua sendo a atitude da sociedade. Essa continua sendo a atitude da sociedade. Eles podem passar sem muitas coisas, mas eles não podem passar sem o álcool, eles não podem passar sem o cigarro, eles não podem passar sem as drogas, eles não podem passar sem uma vida de depravação sexual. Essa é a atitude da sociedade, queridos. E a igreja vai pelo mesmo caminho. Podem passar sem a palavra de Deus. Pode. Eles acham que pode, que palavra que nada, que negócio de graça, que negócio de evangelho. Mas eles não podem passar sem o louvorzão, sem o show gospel. E só Deus sabe o que acontece nesses encontros. Eu sei. Porque as coisas chegam aos meus ouvidos.
e todo mundo acha que a coisa está bem. Está tudo correndo bem. Está tudo correndo às mil maravilhas. Aqui no versículo 14, o profeta disse: mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Deus os havia chamado ao arrependimento, Deus os havia chamado a uma reconciliação, mas qual foi a reação? Eis aqui gozo e alegria, vamos matar os bois, vamos matar a ovelha, vamos comer a carne, vamos beber o vinho, vamos aproveitar a vida, vamos curtir. Eu pergunto, quem é Deus, irmãos, para o homem moderno? Quem é Deus? Para o homem que tem um diploma de curso superior, um brilhante cientista, um nobre deputado, Vossa Excelência. Quem é Deus para um cirurgião famoso, para um arquiteto rico, milionário, um engenheiro? Quem é Deus? Uma coisa sem nenhum valor. Quem é Deus para esta igreja moderna? Um ser impotente. Deus é um ser impotente. Não é mais o todo-poderoso, é o todo-fraquinho. Porque ele diz: o diabo está levando vantagem. O diabo está colocando o Filho de Deus no inferno. O diabo está fazendo, o diabo está acontecendo. Pegaram a palavra, jogaram na lata do lixo. A pessoa vai para a igreja e o que ela ouve? Só dos milagres que Jesus realizou. Só ouve isso, ou então doutrinas de homens. Não pode cortar o cabelo. Não pode ouvir música do Roberto Carlos, mas pode ouvir música de um cantor que se diz gospel e que é um tarado, que é um pedófilo, como alguns que eu conheço. Esse pode ouvir. A palavra foi jogada na lata do lixo. Então eu quero terminar perguntando a cada um de vocês: você já reparou se há brechas nos muros da tua vida? Você já reparou? Será que você não tem sido negligente com Deus? Será que você não tem sido indolente? Será que você não está fazendo a mesma coisa que esse povo de Israel fez? O profeta vinha e dizia: olha, está errado. Olha, você não está mais orando. Olha, você não vem para o culto de quarta-feira à noite. Olha, você não guarda o dia do Senhor. Você não leva mais a sério o que Deus fala. Né? E lá vem esse profeta encher o saco. Lá vem de novo a mesma ladainha. Já não aguento mais ouvir isso. Deixa minha vida em paz. Deus é que sabe da minha vida. Deus sabe. Eu não venho domingo à noite, mas Deus sabe que eu creio. Deus conhece o meu coração. Olha, eu estou vendo alguma rachadura. Que nada, quer colocar medo em mim, quer colocar pavor em mim. Aí um dia vem o exército do rei da Síria. Aí vem uma doença, vem uma crise financeira, vem uma falência, vem a perda de um ente querido, vem a dor, vem a desgraça. Aí ela diz: caramba, como é que esse mal me atingiu? E às vezes começa a colocar a culpa em Deus, né? E às vezes ainda começa a colocar a culpa em Deus. Faça um exame, meu irmão. Se há brechas nos muros protetor da tua vida, é a palavra. Cada vez que você deixa de cumprir a palavra, olha, a rachadura vai aumentando. Você pensa que não está nem aí. Eu já disse. Quando o homem erra, ele não se estrepa no outro dia.
Às vezes demora um tempo. Ele vai errando, ele vai brincando, ele vai negligenciando. Ele não está nem aí. Aí daqui a pouco a argamassa começa a cair. Não, é só um reboco. É só um reboco. É besteira. Daqui a pouco eu mando botar. Vou esperar cair mais um pouco, aí eu faço o serviço completo. Não, eu vou esperar terminar esse ano. O ano que vem eu prometo que eu vou começar tudo certo. Já ouviu essa história também? Aí daqui a pouco os tijolos começam a soltar, a pedra começa, aí o buraco, o rombo aparece. E o inimigo entra justamente por aquele rombo. Não é diabo, não. Quando fala de inimigo, o pessoal aí fora pensa que é diabo. Não. O inimigo são essas coisas que você vê atingindo muita gente. Você vê destruindo a vida de muita gente, causando prejuízo a muita gente, destruindo famílias, destruindo casamentos, destruindo filhos, roubando a paz, tirando a alegria. Examine a tua vida, meu irmão. E se você perceber que há brechas, comece a reparar essas brechas a partir de hoje. Porque o exército do rei da Síria está aí, ó. Está aí. Às vezes já atingiu o teu vizinho, mas você pensa que nunca vai atingir você, né? Atingiu aquele colégio lá em Realengo, no Rio. Poderia ser um colégio aqui no Zé Walter. Poderia ser o teu neto, o meu. Poderia ser um filho teu. O exército do rei da Síria está aí. Ah, fulano se separou. Quem diria? Mas eram, puxa, tão bem casados. Nunca ouvimos falar nada de errado com ele. Eles não eram devassos, eles não eram promíscuos. Aquele casal da televisão que todo mundo elogiava. Cláudia Raia e... Edson Celulari. Todo mundo falava daquele casal como um exemplo. Olha, tá aí, ó, bem casados, tal, não vive na badalação, não vive na esculhambação. Poxa, como eles se amam. E parecia que era verdade. Só parecia. Já explodiu o casamento, acabou tudo. O exército do rei da Síria está aí. Poxa, meu vizinho tinha um emprego tão bom, perdeu o emprego. Acredita que o homem está procurando não arranjo, está passando necessidade. Poxa, olha, tem um parente meu que tinha um negócio, ia tão bem, ganhava tanto dinheiro. Olha, já tinha comprado o carro do ano, comprou um apartamento, estava uma maravilha. Tu acredita que o cara perdeu tudo? Deu um revertério, meu irmão. Está na miséria. A gente sempre acha que só acontece com os outros, né? Não é esse o mal? Sempre achar que só acontece com os outros. O exército do rei da Síria vem. Você tem que estar muito bem protegido. E não bote a culpa nos outros, não. Ah, eu estou assim porque é o meu filho. Ah, eu estou assim porque é a minha mulher. Ah, eu estou assim por causa do meu marido. Não, não, não. Cada um de nós é uma cidade individual que tem que estar protegida. É individualmente. O problema está em você, não é no teu filho. O problema do teu filho é problema do teu filho. O problema do teu marido é problema do teu marido. O problema da tua esposa é problema da tua esposa. O problema é você. Conserte os teus muros. Se os teus muros estiverem consertados, nenhum mal te atingirá, querido. Nenhum mal chegará até você. Você pode ter a esposa mais incrédula, mais errada, o marido mais perverso, o filho pior que possa existir nessa terra, mas você não será atingido pelos males, porque você está bem protegido. Que é uma mania de, não é por causa de fulano, não é por causa de Beltrano, não é por causa de você. Você que está deixando os rombos aparecerem no muro, e é por aqueles buracos que o mal vai entrar. Não ora, não estuda a Bíblia, não dedica tempo para Deus, dedica tempo para tudo,
menos para Deus. Mente, dissimula, deseja a mulher do próximo, deseja o homem do próximo, não é perdoador, guarda mágoa, guarda rancor, é ciumento. Tudo que Deus abomina a pessoa está fazendo. Não cuida da vida espiritual como deveria cuidar. Então, assim como Deus usou esse profeta, Deus está me usando nessa manhã para dizer para cada um de nós aqui: o exército da Assíria está aí e já assolou muita gente. Cuida. Se tem buraco nos teus muros, conserta e eleva os olhos para o alto, para aquele que incita essa calamidade. Nada acontece que seja com a permissão de Deus. Amém, irmãos? Amém. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja.